Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o trabalho dos empregados domésticos e as leis trabalhistas. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são a professora Ivone Lixa e o juiz do trabalho, Nelson Leiria. Vamos retomar aqui a nossa conversa. A gente estava falando antes sobre esse jogo, né, do trabalhador doméstico e o capitalismo. É claro que o trabalhador doméstico no sistema capitalista ele fica em total desvantagem, né? Até porque ele não gera lucro, né? Esse é um equívoco, né? Que é um equívoco forte, né? É um equívoco forte, porque numa leitura, né, de relação capital-trabalho, é evidente que o trabalho doméstico é aquilo que não é contabilizado no salário do trabalhador, né? Que recebe lá da empresa o que o lucro. Então, o lucro ele é embutido porque ele permite o sistema existir, né? O trabalho doméstico é o que garante a reprodução da mão de obra, a reprodução do capital. Nas classes populares, na classe operária, esse trabalho, em geral, sempre foi reservado à mulher do trabalhador. Né? Quer dizer, a mulher como uma não trabalhadora, né? E o trabalho doméstico não considerado como trabalho, só que sem esse trabalho doméstico, o operário não trabalha também. Então, fica sem condições, ele fica sem condições de trabalho. E, claro, para as elites, né, a não compreensão de que esse trabalho também é a condição para que possa ver o trabalho. Né? Então, esse discurso é um discurso falacioso, um discurso cínico, né? De uma leitura muito estreita, né? Porque graças ao trabalho doméstico é que existem condições de reprodução do trabalho, do mercado de trabalho. Tendo que verificar, digamos, não a chegada, mas com o trabalho da mulher, a mulher tendo conquistado definitivamente seu local no mercado de trabalho, né, que hoje já está em torno de 50% o trabalho da mulher no mercado de trabalho, a mulher sai de dentro de casa. Então, aqueles trabalhos que historicamente eram destinados à mulher, cuidar da família, da casa, hoje deve ser feito por alguma coisa, por alguém. E se alguém não fizer, a mulher não chega no mercado de trabalho. Então, o trabalhador doméstico, tanto pela sua necessidade, pela realidade do mercado de trabalho hoje, e tanto por seus novos atributos da lei, passará a ser um trabalho importante. Ao nível que talvez chegamos aí ao nível de Europa ou Estados Unidos, onde o trabalho é extremamente caro, o trabalho doméstico. Como deve ser, porque afinal, eu conversava com o Carlos antes, fora cuidar do nosso patrimônio, cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Da nossa saúde, da nossa alimentação. Né? Isso deveria ser melhor reconhecido. Que tem um valor aí que é inestimado. Agora, o grande problema, eu acho que, né, o professor Nelson e a professora Ivone observam bem isso, é você ter esse trabalhador doméstico, uma mão de obra infantil, né? Isso é mais dramático, né? Que é dramático. E que nós temos muito hoje, né? Muito. E considerando, assim, por exemplo, trabalhadoras, né, que levam seus filhos para o trabalho, e naquela ideia de que eles não são trabalhadores, eles vão brincar com os filhos da patroa, a troco de comida, de uma não creche para deixar essas crianças, ou então trabalhadores infantis mesmo, né? Crianças de 10, 12 anos, né, doutor Nelson? Sim. E aí o Ministério do Trabalho deve ter casos de denúncias, né? O trabalho doméstico infantil é o mais precário de todos, porque, na verdade, não é visível, é um trabalho absolutamente invisível. Então, ele não tem amparo de lei, evidentemente, e ele não tem nem uma forma de proteger, porque é um trabalho absolutamente escondido. Né? Então, se torna mais grave ainda. Como que o Ministério do Trabalho lida com essas questões em que essas trabalhadoras domésticas, na sua informalidade, acabam muitas vezes não recebendo o que merece e trabalhando horas a mais, né? Porque, afinal de contas, elas estão no local de trabalho, portanto, fazendo hora extra, porque elas dormem ali, né? E esses empregadores alegam que, pagando a comida e a estadia, isso estaria agregado ao que seria o tal salário. Como que o Ministério lida ou vai passar a lidar com isso daqui para frente?
Doravante, isso nós teremos um panorama absolutamente novo. Que a partir dessa emenda constitucional, o trabalhador doméstico passa a ter direito a uma jornada de trabalho. Né? O trabalhador doméstico tem a sua jornada é trabalhar 8 horas por dia, ponto. Nunca o trabalhador doméstico, face à peculiaridade desse tipo de trabalho, teve jornada estabelecida. Alegava-se na época que não tinha como controlar. Agora, em função dessa convenção da OIT para o trabalho decente, e o lema da OIT nesse século é o trabalho decente, né? Então foi feita essa Convenção Internacional para o Trabalhador Doméstico e o Brasil então legislou internamente. Então hoje o trabalhador doméstico passa a ter direito a uma jornada de trabalho. Então a partir de hoje sim o trabalhador, como qualquer trabalhador, o trabalho dele são 8 horas diárias. Agora, ou 44 horas semanais. Agora é interessante como o senhor pontua isso, né? Quer dizer, os legisladores brasileiros, eles tomam uma atitude mediante a uma pressão que vem de fora, né? Isso não se bate muito nisso, né? É importante o senhor falar. Porque dá a sensação assim, o Brasil ficou bonzinho. O Brasil olhou e se lembrou, ali estão os domésticos, agora eu vou trabalhar para atender os domésticos. Isso é uma meia-verdade, porque, na verdade, o Brasil, ao firmar a convenção da OIT, o Brasil se comprometeu a passar um dos itens da convenção da OIT, dos itens é igualdade de condição de trabalho doméstico e trabalhador urbano, como é chamado. Então, na verdade, o Brasil, quando firmou a convenção lá em Genebra, o Brasil já acatou o teor dessa convenção. Então, hoje, não é que esse legislador aí são pessoas preocupadas com essa parcela da sociedade brasileira. Não. Na verdade, é a pressão de uma convenção internacional, que se o Brasil não legislar, o Brasil está sujeito, inclusive, a sanções internacionais. Então, o legislador brasileiro fez isso um tanto coagido. Assim então, como foi Lei Maria da Penha, por exemplo. Também, né? Porque quando a gente olha um avanço legislativo, né, é necessário lembrar que não é somente o avanço legislativo, é necessário que se tenha uma sociedade democrática, né, uma sociedade que reconheça esse direito e saiba viver numa democracia, e que nós ainda estamos distante disso, né? Quer dizer, nós só garantimos isso porque veio uma pressão externa, né? E ficaria muito ruim para um Estado que se diz democrático de direito, né? Com um tipo de governo progressista e tudo mais, não cumprir aquilo que é determinado. E só cumprir mediante pressão, né? Claro. Doutor Nelson, o senhor tem, né, o Ministério, as leis trabalhistas, obviamente, né? E o senhor, como juiz do trabalho, agora tem uma cartilha ótimo, bem lembrado. Que vai orientar aí, né, nesse atual sistema, né? Bem lembrado. A cartilha seria essa, trabalhador doméstico, direitos e... O Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério ontem editou essa cartilha aqui, que seria a cartilha do trabalhador doméstico, já atualizada com a nova legislação e os novos direitos dos trabalhadores. É interessante que os trabalhadores domésticos e os empregadores domésticos tenham posse dessa cartilha que lhes dá boa orientação, né? Ela consta na internet, o endereço eletrônico é tranquilo, é o site do Ministério do Trabalho e Emprego, mte.gov.br, é o site do Ministério então, do Trabalho. Lá o link é Trabalho Doméstico e tem um link cartilha. Ela é ótima, ela descreve todos os direitos dos trabalhadores, como implementar esses direitos e ainda apresenta modelos de termos de rescisão contra trabalho, de contrato de trabalho, de aviso prévio, recibo de férias, recibo de salário. É uma cartilha que, se for observada, com certeza o empregador terá cumprido todos os direitos do trabalhador doméstico e o trabalhador doméstico, procurando essa cartilha, ele poderá saber os seus direitos para então cobrar do seu empregador doméstico. Esse aqui foi um instrumento muito interessante e muito rápido. O Ministério do Trabalho foi desta vez, muito rápido. Foi eficiente, né? E como a garantia de um trabalho, né, ela traz uma tranquilidade não apenas ao trabalhador, né, mas ao que contrata esse trabalhador também, porque a relação de trabalho passa a ser clara,
né? Sim, então, uma relação de trabalho clara, bem feita, é algo que gera uma maior segurança, né? Que garante também para o empregador, né, determinadas prerrogativas, né? Quando ele tem, então, claro. Também a sua função e o seu direito enquanto empregador também assegurado, né, doutor Nelson? Com certeza. Que a gente só vê assim, não, o empregador só tem obrigações, ele também tem muitas obrigações, mas também ele tem suas garantias, né? Claro, com certeza. Tem que ficar bem claro que nós falamos em direitos do trabalhador doméstico, mas a legislação, ao passo que dá direitos ao trabalhador doméstico, dá deveres ao trabalhador doméstico. Também, claro, né? Dá uma série de deveres. Quer dizer que, para o empregador, ele se sente, se ele acatar essa legislação, ele vai estar muito mais seguro. Vai estar muito mais seguro, que poderá cobrar. O trabalhador doméstico que está nos assistindo, ele tem que entender que ele tem uma série de direitos, mas as suas obrigações serão maiores. Comportamentos que o trabalhador doméstico tinha até então não poderá ter mais, que agora tem o direito ele deve ser pontual, não deve faltar ao serviço, os horários de descanso serão horários certos e definidos. Quer dizer que, então, digamos assim, trata o trabalhador doméstico como um trabalhador comum, que é o que a gente quer. Apenas seja um trabalhador. Que não seja mais um trabalhador doméstico, e sim seja apenas um trabalhador. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Cidadania em Debate, né, para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que, quando a gente busca na história do Brasil, ele é recorrente e longo, né? Quero agradecer, professora Ivone, sua presença. Obrigada. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui, né, e trazendo essa discussão que é tão importante para todos nós, né, para uma sociedade democrática, de um trabalho digno, né, o que nos torna cada vez mais iguais. Eu acho que isso é extraordinário. Quero agradecer também, né, ao juiz trabalhista, professor Nelson, por vir aqui ao Cidadania. Foi uma alegria, especialmente porque eu acho importantíssimo que o trabalhador conheça seus direitos, porque apenas pode exigir cumprimento de direito quem os conhece. E esse eu acho que é o dom maior do programa. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença da professora Ivone Lixa e do juiz, né, do trabalho, Nelson Leiria. Eles falaram sobre empregado doméstico e a atual legislação. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.